mesmo de garrafas decorativas. E essa primeira garrafa não tem segredo nenhum. Essa massa de modelar, ela é bem sensível à água, então eu fiz como se fosse um jarro mesmo, para deixar um tom mais terroso. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser um faça você mesmo de garrafas decorativas, super fácil de fazer, com materiais baratos para você incrementar a decoração da sua casa e o melhor de tudo, sem gastar muito. Então esse é o material que você vai precisar utilizar para fazer as garrafas, lembrando que a lista de materiais e os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu utilizei o Nespoli para fazer a finalização, mas não necessariamente você precisa utilizar, pode ficar sem. Bicarbonato de sódio, tinta acrílica, e aqui eu utilizei a vermelha, marrom, amarelo, ocre e a branca, massa para modelar da marca Das e um pincel. E para fazer a primeira garrafa, eu utilizei uma garrafa de cidra ou de champanhe, mas vocês podem utilizar a garrafa de vinho ou de cerveja. E essa primeira garrafa não tem segredo nenhum, é super fácil, ela só vai ser pintada. Então eu coloquei um pouco de tinta branca, um pinguinho de tinta ocre para deixar um pouquinho mais amarelado. E eu mexi bastante e coloquei também bicarbonato de sódio para deixar com um aspecto mais rústico, como se fosse cerâmica mesmo. E não tem medida certa da tinta, eu fui colocando no olho mesmo. Bom, a tinta estava pronta, então eu comecei a pintar a garrafa. Eu recomendo vocês a começar pelo fundo da garrafa. Eu aqui comecei pelo meio e depois me deu um trabalhão para pintar o fundo da garrafa. Eu acabei dando 2 demãos de tinta. E é importante lembrar também de pintar a boca da garrafa e um pouco dentro, para dar uma finalização mais bonita. E a garrafa número 2 não é bem uma garrafa. Eu utilizei esse potinho que vem com iogurte aqui, mas você pode procurar aí na sua casa algo que tenha parecido no mesmo tamanho. E eu transformei ele em um jarrinho. Então, para esse jarrinho a gente vai precisar da massa para modelar Das. Eu cortei um pedaço da massa para modelar e comecei a amassar. E após isso, eu estiquei a massa com um pote de vidro que eu tinha mesmo ali. E eu medi o tamanho do potinho e cortei para dar uma volta inteira no pote. Então eu vou cobrir o pote todo com a massa de modelar, tanto as laterais quanto o fundo. Essa massa de modelar, ela é bem sensível à água, então é sempre bom ter um potinho com água do seu lado quando você estiver manuseando, para te ajudar a trabalhar e deixar com um formato mais bonito e do seu gosto. E para esse jarrinho eu fiz também uma alça, então eu peguei a massa de modelar, fiz como se fosse um canudo. Cortei um pedaço pequeno, fiz um Czinho e aí eu fiz umas marcações dos 2 lados e no recipiente também, para poder aderir melhor. E para finalizar, eu fiz também a borda
do recipiente, então eu fiz como se fosse um jarro mesmo, com uma aberturazinha pequena para poder derramar água, mas no fim a gente não vai utilizar com água porque é só para decoração. E para deixar com um aspecto mais bonito, eu utilizei um pincel. E para fazer a nossa última garrafa, eu utilizei um pote de azeitonas. Então, eu acho que isso é muito fácil de se encontrar em casa. O que eu fiz foi, eu cobri a parte de cima do pote de azeitona com a massa de modelar, para dar a impressão de que na realidade é uma garrafa e não um pote de azeitonas. Eu tentei deixar essa nova parte que eu fiz no mesmo nível do vidro do pote, para não ter muita diferença visivelmente. E para fazer o bico da garrafa, eu peguei um pedaço da massa de modelar e modelei em volta do meu dedo mesmo, como se fosse o bico. Cortei e coloquei no topo do vidro de azeitona. Eu fiz essas duas últimas garrafas no meio da tarde, então eu deixei elas secando de um dia para o outro. E dependendo da quantidade de massa que você utilize, você pode precisar deixar mais de um dia para secar. E no dia seguinte, tanto o jarrinho quanto a garrafa que eu fiz com a massa de modelar, eu dei um acabamento, então eles já estavam totalmente secos. Eu lixei com uma lixinha de unha que eu tinha aqui mesmo. E para fazer a pintura deles, eu escolhi um tom mais terra queimada. Então, eu utilizei a tinta amarela, vermelha, marrom e branca, para deixar um tom mais terroso. A quantidade de tinta eu também coloquei no olho, não tem medida certa. E esse foi o resultado final. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu adorei o resultado. Eu acho que ficou muito bom aqui na minha sala, essas peças de decoração ornou super e eu coloquei em cima da lareira. E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E se vocês vão tentar fazer em casa também, deixa aqui nos comentários para mim. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like pra ajudar. E se você for tentar fazer em casa, me manda fotos lá pelo Instagram, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!